Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar. Hoje eu tô de cinza, que é um pouco fora do padrão. A gente acabou adotando isso. Bem-vinda, Glória querida. Acabei adotando sem que se fosse de forma premeditada no início. Daí por diante eu acabei sempre tendo essa preocupação, mas eu literalmente acabei de abrir a porta e sentar. Bem-vinda, Denilze. Essa semana eu coloquei aqui uma postagem lembrando, né, as pessoas sobre o término do prazo para a entrega das declarações de imposto de renda. Era isso que eu estava fazendo no escritório até ainda agora. Olhei para o relógio, já estava em cima da hora, então vim correndo para não perder o timing. E foi isso que aconteceu, eu acabei de chegar. Mas vamos lá. Então, lembrando que no final do culto a gente faz a fluidificação da nossa água. Eu separei a minha garrafinha aqui. Aproveita também, já separa a sua para a gente poder fluidificar juntos no final. Beleza? Então vamos lá. Procurar aqui no Vigiar e Orar uma página que a gente ainda não tenha lido, para a gente poder iniciar as reflexões da noite. Encontrei. Bem-vindo, Alessi. Bem-vindo, Fabiano. Vamos lá? A página de hoje fala sobre vibrações negativas. Vibrações negativas. Pensamentos infelizes geram vibrações negativas. Vibrações negativas atraem outras, criando uma aura de perturbação. Não assimiles as vibrações de descrença que contêm as palavras de revolta. O pessimismo lentamente exaure as forças de quem se deixa envolver por ele. Vibra positivamente, criando ao teu redor um escudo de proteção. Não te faças vulnerável às ondas de desânimo e de tristeza. Nada dá certo apenas para quem não se preocupa em acertar. Os reveses são naturais. Não há ninguém que só encontre facilidades. Não ofereças sintonia aos que atravessam um dia queixando-se de tudo e de todos. Então vamos orar para a gente poder retomar a leitura fazendo as reflexões. Mestre querido, Deus soberanamente justo e bom, aqui colocamos o nosso peito em oração, buscando iniciarmos o exercício da gratidão pela oportunidade de refletirmos através dos seus exemplos, das suas orientações, das instruções deixadas pelos Espíritos, e que nelas nós possamos nos reconhecer, nos enxergar, nos perceber, para que possamos darmos continuidade nesse processo evolutivo de renúncia, percepção, compromisso e mudança. Nos abençoa, envolve, intui, para que possamos juntos nos aproximar cada vez mais de Ti. Que assim seja, graças a Deus. Bem-vinda, Natália, bem-vinda, Lilian. Então vamos lá? Acharam que ficou um pouquinho alto esse fundo musical que eu coloquei hoje? Alexa, baixar o volume. Eu que não estou muito habituado, estou um pouco incomodado. Vamos lá. Pensamentos infelizes geram vibrações negativas. Na semana passada a gente até colocou a fala da palestrante, né, da semana anterior lá na Casa Espírita, que falou sobre a psicosfera, sobre a nossa aura. E a gente vem falando aqui bastante sobre as formas de pensamento, como a gente cria
ao nosso redor um campo capaz de atrair outras vibrações condizentes com o nosso estado de espírito. Então, se eu estou vibrando pelo bem, eu vou atrair o bem. Se eu estou vibrando pelo mal, eu vou atrair o mal. Se eu vibro confusão, eu atraio confusão. Vibrações negativas atraem outras, criando uma aura de perturbação. Então, se eu não percebo o quanto eu estou envolvido nessas vibrações de desajuste e busco criar uma conexão com o alto, pedir inspiração, espiritualidade, proteção, suporte, ou mesmo inicio um movimento numa direção contrária às vibrações que eu me aproximei, né? Ou me conectei, vão favorecer ou desfavorecer cada vez mais o irmão que escolheu se sintonizar com aquilo. Então, se eu me colocar numa vibração de perturbação e não iniciar um movimento na direção contrária, a tendência é que ele piore, aumente cada vez mais e se torne cada vez mais difícil e danoso a permanência ou a mudança. Não assimiles as vibrações de descrença que contêm as palavras de revolta. Quando muitas vezes a gente recebe uma crítica ou encontra com alguém atravessando um desafio que é daquela pessoa, geralmente não é nosso, mas a gente não está bem, a gente não está equilibrado e a gente se deixa perturbar, se deixa envolver, né? Acaba assimilando um estado de espírito que não era nosso, vibrações que não eram condizentes com as nossas. Então, não assimiles as vibrações de descrença que contêm as palavras de revolta. Quando outra pessoa coloca em xeque, em prova, a nossa opinião, a nossa postura, o nosso comportamento, ela está falando sobre ela, não necessariamente sobre nós. E aí, quantas vezes, por mais certo que a gente esteja, a gente não começa a se questionar e às vezes deixa até de entregar o nosso melhor ou de fazer aquilo que era alvo da nossa motivação pelo questionamento do outro. Bem-vinda, Ana Carla. O pessimismo lentamente exaure, drena as forças de quem se deixa envolver por ele. Às vezes a gente acorda com um projeto, ou a gente vem construindo ali, né, sabe de um propósito que a gente tem, vem construindo uma rotina, e aí vem aquele pensamento pessimista, ou vem aquele irmão pessimista que traz para nós ali a fala destrutiva, ou o olhar catastrófico muitas vezes, e ao invés de você usar essa oportunidade para contagiá-lo, você se deixa levar por essa maré de pessimismo que você nem percebeu, que acabou drenando o seu otimismo. Ele foi embora e te deixou questionando se de fato seus propósitos eram ou não válidos. Vibra positivamente, criando ao teu redor um escudo de proteção. Então, se você elegeu aquela situação como prioritária, se você vem se comprometendo com a conquista daquele resultado, se você compreende toda a motivação por trás daquela escolha, busca se sintonizar de forma otimista na motivação da sua caminhada. Não permita se deixar questionar por aqueles que não conhecem a sua renúncia, as suas noites mal dormidas. Às vezes que você precisou abrir mão do ócio, ou muitas vezes do momento em que poderia ter compartilhado com seus amores em função de um objetivo que para você tinha importância naquele momento. Nós precisamos ser otimistas
para que possamos conviver de forma harmoniosa com o processo das nossas escolhas. Bem-vinda, Simone. Não te faças vulnerável às ondas de desânimo e de tristeza. Não te faças vulnerável. Hoje eu tive a oportunidade de, nessa correria do imposto de renda, atender um cliente e a gente fez uma conversa fraterna lá, informal, né? E aí busquei um livrinho de página que fica sempre embaixo da minha página, do meu monitor, eu já comentei isso com vocês. Eu tenho sempre um livro de reflexão ao alcance das mãos. E aí a gente estava falando sobre isso, do quanto a gente tem dificuldade de se sintonizar com gratidão, com esse exercício, né, de agradecer pelo tanto, que nem sempre a gente se dá conta que a gente tem para agradecer. E é a forma mais curta, mais rápida de se sintonizar com o alto e de se fortalecer. Quais são as formas que a gente tem para fortalecer o organismo de um possível vírus, bactéria, como se diz aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, de um andaço de gripe? Não é sono em dia, vitamina C, exposição saudável ao sol, alimentação regrada, são formas de se comprometer com o equilíbrio do nosso corpo físico, não é verdade? De um inimigo que a gente desconhece quando vai nos visitar e o quando nós estaremos mais ou menos suscetível a ele. Então não te faças vulnerável às ondas de desânimo e de tristeza que podem vir, não se sabe onde e não se sabe quando. Como? Se sintonizando com o bem, se desintonizando com o mal, exercendo a sua gratidão, se comprometendo com o serviço em prol do seu semelhante, com a percepção das nossas limitações para que a gente possa lidar com cada uma delas. Nada dá certo apenas para quem não se preocupa em acertar. Nada dá certo apenas para quem não se preocupa em acertar. Ou seja, quem se preocupa em acertar, as coisas vão dar certo, porque elas são o resultado do seu investimento. Você pode ainda não saber qual é a forma certa de se investir, mas você com certeza já descobriu muitas das erradas, muitas dos equívocos, e já pôde, por eliminatória, ir riscando muitos passos equivocados para que você não reincida neles. A gente tem uma dificuldade de seguir, de aprender com os equívocos dos outros, né? A gente precisa muitas vezes experimentar na própria pele, não é verdade? Mas quem se preocupa, quem se motiva, se compromete, aos poucos vê os resultados do seu investimento te encontrando. Ainda que essa demora venha a sinalizar de que aquele não é o tempo oportuno, de que aquele caminho talvez precise sofrer algumas influências para que tome direções diferentes, que eles sejam ajustáveis conforme as suas possibilidades de investimento. Bem-vindo, Alessandro, bem-vinda, Marise. Os reveses são naturais, são eles que nos alertam, nos colocam no nosso lugar, nos trazem o sinal amarelo, ensejando a oportunidade de reavaliação, de observação de quem está ao nosso lado, do nosso entorno. Não há ninguém que só encontre facilidades. Se você tem essa impressão equivocada de outro, é porque você provavelmente não teve a oportunidade de acompanhar bem de perto a caminhada desse irmão. A grama do outro é sempre mais verde quando você não tem a oportunidade de olhar de perto. E de perto tem aquele ditado que diz que ninguém é normal. Mas na verdade o normal é ter altos e baixos. O normal é tropeçar, cair, levantar. Todos nós estamos num planeta que nos oferece as oportunidades
mais acertadas de evolução. Se assim não fosse, nós não estaríamos num planeta tão condizente com a nossa necessidade, o nosso estágio evolutivo. Então, os reveses são naturais. E quando eu peço a Deus que Ele me livre dos reveses, eu estou mais uma vez equivocado. E não é isso que a gente veio fazer aqui, ser poupado. A gente deve pedir que Deus nos fortaleça para que diante da prova nós possamos perceber as nossas necessidades de reajuste, de maior investimento, para que aqueles reveses não mais exerçam sobre nós aquela influência que nos colocava para baixo, que nos machucava, para que a gente se fortaleça ao ponto de estar pronto para o próximo desafio, que vai nos trazer novas oportunidades de aprendizado. É para isso que a gente está aqui, não para ser poupado, para ser fortalecido. Não ofereças sintonia aos que atravessam o dia queixando-se de tudo e de todos. Já parou para pensar que às vezes eu sou esse que se queixa de tudo e de todos? Às vezes o dia todo, às vezes o final de semana inteiro, às vezes a viagem inteira, às vezes o trajeto de carro inteiro. Às vezes a gente nem percebe o quanto a nossa companhia está se tornando um fardo, até que os outros começam a se afastar. Ninguém gosta de permanecer ao lado de quem entrega esse tipo de sintonia, não é verdade? Então, não ofereças sintonia aos que atravessam o dia queixando-se de tudo e de todos. Se esses somos nós, que nós possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, nos percebendo e despertando para a oportunidade da mudança. Deus nos coloca no caminho do contato com as etapas que vão impulsionar o nosso progresso. Então, se eu sou mesquinho, eu vou receber oportunidades de me reajustar nesse campo. Se eu sou grosseiro, eu vou receber oportunidades de ser reajustado nesse campo. Se não pelo amor, pela dor, mas sempre com a soberana justiça e bondade do Criador, que entrega a cada um segundo as suas obras. Muito boas as reflexões dessa página. Vibrações negativas. Lembrando que se você chegou só agora, bem-vinda, Ana Paula. Se você chegou só agora e perdeu o início da nossa live, no final eu tiro só uns segundinhos para poder editar, colocar o assunto que a gente percebeu que não por acaso a espiritualidade fez que a gente girasse a maior parte da noite, e posto no feed. As anteriores vão sumir e vai ficar só a última ali no feed, mas se você arrastar para o lado, tá lá na aba dos Reels, todos os cultos de todas as semanas. A gente tem mais de um ano de encontros aí, de oportunidade de reflexão com temas diferentes. Então, se você perdeu o início desse culto, no finalzinho, agora às 21 horas, a gente vai postar ele todinho, você tem a oportunidade de reiniciar ele, tá bom? Tem vários outros assuntos lá, Ana Paula. Quanto tempo, que saudade de vocês. Ana Paula fez parte de um tempo em que eu morava em Niterói e a gente fazia o culto do Evangelho no lar com ela, com a saudosa mãezinha dela, que acolheu com muito carinho a gente, né? Vindos de Saquarema, morando em Niterói, e eram noites muito especiais na sua casa, companheira. Que saudade. Memória gostosa que me veio à mente agora aqui. Então vamos lá. Abrimos aqui. Opa, uma que eu tinha... encontrei aqui uma página que a gente ainda não leu também nesse livrinho. Então vamos lá. Use o extintor em caso de incêndio. Curiosa, né? O título dessa página. Vamos lá.
Convém lembrar que os nossos ouvidos podem ser transformados em extintores do mal, todas as vezes em que o mal nos procure. Essa frase é de Emmanuel. Olha aí que bacana. A página anterior... Oi, prima, bem-vinda. A página anterior falava do quanto a gente precisa ampliar a nossa percepção para não permitir a repercussão da sintonia com o mal. Já essa se inicia com um sábio conselho de Emmanuel, nos comparando a extintores, né? Que nós possamos ser esses refratores dessas vibrações, desses comportamentos nocivos à nossa saúde, ao equilíbrio da nossa psicosfera mental. Então vamos lá. O mal também pode nos procurar pela porta de nossos ouvidos. Talvez a porta mais comum de ter acesso com ele, né? A calúnia, a notícia distorcida, o preconceito, o destaque aos aspectos negativos de pessoas e fatos, o pessimismo, a exaltação da vingança, o comentário irônico, a exploração das tragédias e tantas outras formas que nos perturbam a tranquilidade íntima. Eu fui lendo essa frase e fui me lembrando de uma infinidade de exemplos que me visitaram essa semana. Na área da calúnia, não a meu respeito, ao nosso respeito nem sempre chega ao nosso conhecimento, né? Infelizmente, nos dando oportunidade, se bem que a gente não deve desperdiçar a nossa energia com isso. Mas a calúnia a respeito do outro, a notícia distorcida na falta de oportunidade de se ouvir os dois lados, né? Quem de fato esteve lá, porque quem conta um ponto aumenta um ponto, e nem sempre a gente teve acesso ao ponto de vista real de quem presenciou o que de fato aconteceu. O preconceito de quem julgou a partir das suas próprias experiências. O destaque aos aspectos negativos de pessoas e fatos, sobrecarregados das influências de quem, mais uma vez, observou. O pessimismo, que a gente acabou de falar na página anterior. A exaltação da vingança, muitas vezes de quem carrega um sentimento frustrado de vingança em relação ao outro. O comentário irônico, que fere e dilacera. A exploração das tragédias e tantas outras formas que nos perturbam a tranquilidade íntima. Muitas doenças físicas nascem a partir do que entrou. Muitas doenças físicas nascem a partir do que entrou, francamente, em nossos ouvidos. Entrou francamente em nossos ouvidos. O conselho espiritual de Emmanuel adverte da utilização dos ouvidos como extintores do mal, apagando as labaredas das palavras e ideias, capazes de provocarem incêndio em nossas emoções. Quantas vezes a gente pode passar por uma situação e não se permitir contagiar, contaminar com aquilo, e não ter que lidar com aquele resultado? Também na casa espírita, nessa literatura maravilhosa, quantas vezes a gente já ouviu o conselho de que se algo ainda te causa desconforto e você ainda percebe que você ainda tem dificuldade de lidar com aquilo, evite, se afaste, já que você talvez não conheça a profundidade daquilo na sua alma, mas tem uma impressão sobre o quanto aquilo pode te causar. Então, se é natural para nós, né, seres humanos, que algo nesse sentido, algo que envolva o mal do nosso semelhante, nos cause desconforto. Então, para que eu vou buscar me sintonizar com isso que tanto me fragiliza? Boa noite, Ana Clara. Que tanto me fragiliza, que tanto mexe comigo. Eu particularmente tenho uma coisa com
mexe muito comigo a violência de cunho sexual. Não sei que impressões eu trago de outra. Mexe com todo mundo, né? Mas eu sou mais sensível a esse tipo de conteúdo e notícias. Então eu busco, se eu perceber que tem o assunto que está se passando na minha frente, a manchete, a conversa, tem qualquer conotação nesse sentido, eu fujo disso. Porque eu sei que mexe tanto comigo que eu tô, como diz Emmanuel aqui, usando o meu ouvido como um extintor. Então, se eu já sei que aquilo me dessintoniza, provoca um mal-estar, eu já busco não criar essa sintonia, não permitir que isso mexa com emoções que eu ainda desconheço. Trocando em miúdos, Emmanuel quer dizer que precisamos filtrar as informações que chegam aos nossos ouvidos. A gente não faz isso com os outros. Se você sabe que tem um filho, ou tem um pai, algum familiar que você sabe que nem sempre está preparado para lidar com aquilo, você não filtra também e não deixa de contar para aquela pessoa naquele momento, para encontrar um momento que seja mais menos difícil de se lidar com ele? Então, Emmanuel quer dizer que precisamos filtrar as informações que chegam aos nossos ouvidos, impedindo que o mal nos penetre e incendeie nossa vida. A gente nem sempre tem a percepção do quão fragilizado a gente pode estar. Então, por que é que a gente vai ficar se colocando à mercê desse terreno instável? Como saber se você está ou não num dia mais sensível do que comum? Não deixemos entrar nada que não edifique o bem em nós. É para somar? É para elevar o seu pensamento? Para te servir de parâmetro de como ser melhor? Ou simplesmente vai te colocar num lugar de apontar, de discriminar, de distorcer, como se foi falado no início da página? Filtremos, depuremos, decantemos as palavras malignas e as ideias perturbadoras de nosso equilíbrio. É possível que ainda hoje o mal vá nos procurar, se é que já não o encontramos em algum lugar. Eu encontro naquela página de memes maldosos, no grupo da fofoca, na reunião de interesses duvidosos, em que eu insisto em permanecer. Gente, eu não estou dizendo, eu estou falando disso com propriedade, tá? Lembrando dos momentos em que eu me permito assimilar esse tipo de conteúdo no meu dia a dia. Eu já me cobrei muito por estar aqui nesse lugar de fala e me sentir muitas vezes atacado pelo que eu mesmo estou lendo. Então eu fico, gente, mas espera aí, as pessoas podem me questionar porque eu ainda faço isso e assim assado. Muito pior do que as pessoas, eu posso ainda me questionar. Mas que eu não espere estar pronto para poder vir aqui dividir todo e qualquer tipo de reflexão que a espiritualidade, que a doutrina espírita, de forma tão gentil e clara, nos traz. Porque senão, eu nunca vou ter oportunidade de falar de nada disso para tanta gente. E isso não é menos útil para mim do que para você. Porque quanto mais a gente fala, quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente se escuta, mais a gente se dá conta do quanto está sendo equivocado, do quanto é equivocado permanecer com aquele tipo de comportamento. Então isso é uma construção. Não espere você também estar pronto para poder falar, para poder levar o exemplo do Cristo, para poder divulgar a doutrina, para poder divulgar os bons exemplos, as boas escolhas. Se permita se entrosar cada vez mais com isso na sua rotina, para que isso seja uma coisa que cada vez vai te nutrir com mais profundidade, muito mais do que os exemplos de coisas ruins, fúteis, frívolas que a gente para apreciar e para repercutir tantas vezes nos nossos dias. É possível que ainda hoje o mal vá nos procurar, se é que já não o encontramos em algum lugar. Impossível evitá-lo. Não dar ouvidos ao mal é não dar importância a ele.
é não acolhê-lo em nossa esfera íntima, para depois não termos o trabalho de lidar com as consequências negativas que ele produzirá em nosso caminho. Ai, eu me sinto tão mal quando eu encontro com alguém que eu pré-julguei ou que eu falei mal em algum outro momento. Fico, ai, parece até que essa pessoa sabe que eu pensei mal dela, que eu desacreditei, que eu esperei o pior. Então não espere, então não fale, então não construa esse tipo de pensamento para não ter que lidar depois com o sentimento de vergonha de si mesmo. Ainda que ninguém saiba, aparentemente, os espíritos testemunham os nossos pensamentos o tempo inteiro. E nós nos afundamos na sintonia que nós criamos, que a gente acha que ninguém percebe. Os espíritos que acompanham os nossos amigos, as outras pessoas, têm uma percepção muito clara daquilo que nós projetamos. Então, o tal do sexto sentido fala para ele que nós não somos de confiança. Fala para ele que nós temos um olhar malicioso, maldoso. A gente não consegue enganar o outro por tanto tempo assim. O mal sempre nos faz mal. Um segundo de invigilância pode nos custar dias de perturbação. Inevitavelmente chegarão até nós pessoas perturbadas, notícias alarmantes, casos sensacionalistas, falsos comentários e calúnias. E aí lá no início do livro, da página, né, no início do culto, na outra página, a gente falava do quanto a gente é colocado em momentos para que a gente exerça a nossa influência positiva. Mas não. O que a gente tem feito? Se deixado influenciar negativamente por aquele instrumento que era a nossa oportunidade de se redimir, de entregar o nosso melhor. Mas a gente vai lá, não busca ser vigilante e se permite arrebatar por pensamentos de muito menos profundidade, por exemplos muito menos profundos do que aquele que a gente está comprometido em construir. Senão não estaria sendo visitado por aquela necessidade, por aquela reflexão. Já parou para pensar nisso? Eu estou parando agora. Mantenhamos nossos ouvidos cerrados, fechados, a fim de que o mal não encontre a porta aberta e resolva ficar conosco. Só o bem nos faz bem. Use o extintor em caso de incêndio. Eu já vi em alguns lugares, né? A gente se parar para colocar na ponta do lápis quantos exemplos bons de coisas boas ou quantos fatos ruins são colocados no noticiário, nos programas, nem 30% da pauta tem cunho elevado. O sensacionalismo por trás das desgraças se propaga com uma facilidade, com um ibope, com uma audiência muito maior, porque é o que a gente está ávido por consumir. Eu adoro, quer dizer, faz parte da tradição da minha família, e talvez um pouco local, seja algo da cidade pequena, assistir Fantástico. Sempre adorei. Mas de uns tempos para cá, aqueles documentários interessantes, aqueles bons exemplos, têm tido cada vez menos espaço. As manchetes, as matérias sensacionalistas sobre catástrofes, sobre guerras, sobre desvios comportamentais têm tomado a maior parte das manchetes, porque é o que dá ibope. E você já parou para perceber no que é que você tem buscado se conectar? Qual é a sua principal fonte de assimilação num momento em que muitas vezes deveria ser o de descanso da nossa mente, que é o que a gente pode parar para assistir a televisão, compartilhando aquele momento com os nossos familiares? É isso de fato que você quer assimilar? Minha esposa tem um comportamento que eu acho ótimo, que eu cada vez tenho assimilado mais,
A gente chega em casa depois de um dia cansado. Às vezes ainda tô agitado, tô aqui na cozinha. Quando eu tô agitado, eu começo a arrumar as coisas aqui na cozinha. Nossa cozinha é integrada. Ela vai lá, senta no sofá, liga o YouTube, bota ali um vídeo de uma asiática que tem uma casa com um jardim maravilhoso, que aquilo é extremamente calmante. A gente podia estar ali assistindo Fantástico, Jornal Nacional, a novela das 8, com falcatruas, com vinganças, mas não. A gente tá ali, eu sento do lado dela e a gente vê ali, tem um casal que é um brasileiro e uma londrina que estão construindo eles mesmos, com a mão deles, uma casa num terreno em Portugal que eles compraram. Então coisas assim que vão acalmando nossa mente, vai nos reconectando. Então, o quanto a gente está atento ao que a gente vem consumindo, ao quanto a gente se mantém sintonizado, conectado, e o quanto a gente elege permanecer nas psicosferas em que a gente percebe que hoje a gente se encontra. Isso é uma escolha. Não é que sem querer a gente foi parar no estado de espírito em que a gente se encontra. A gente se comprometeu em construir, colocando cada um daqueles tijolinhos que a gente usou para edificar a psicosfera à nossa volta. Isso é reconfortante ou assustador? Olha, 9h07, me comprometi com fazer sempre meia hora de culto, né? Não deu tempo de descer com meus pets, eles jantaram só quando eu cheguei, estão aqui me olhando já, revoltados que eles querem descer. Então, gente, as reflexões da noite foram muito boas. Vou deixar aqui de lado para não deixar de colocar na bibliografia as páginas da noite, mas vamos fazer a nossa prece de encerramento, aproveitar para fluidificar a nossa água. Então, no início eu lembrei, você que não estava aqui ainda, corre, pega sua garrafinha, seu copo, para a gente poder juntos pedir para a espiritualidade manipular a água em nosso favor. Vamos lá? Querido Deus, Jesus, nosso mestre e irmão, amigos espirituais, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de reflexão, de autoconhecimento. Obrigado por ter nos inspirado até aqui, por ter nos aproximado dos seus propósitos para nós. Obrigado por ter trazido a sua equipe, ter permitido que ela se faça presente não só na minha casa, mas na de cada um que acompanhou comigo, desses minutos, desses momentos de reflexão íntima e profunda, permitindo que eles fizessem uma verdadeira limpeza em nossas casas, afastando daqui qualquer sentimento de tristeza, de cansaço, de desânimo, nos permitindo, Mestre, nos comprometermos com a construção de um ambiente cada vez mais saudável e um consumo consciente de bons exemplos, de boas palavras, para que possamos manter o nosso lar como um ambiente seguro e estéril, capaz de nos acolher todos os dias no retorno das nossas atividades diárias. Abençoa os nossos familiares, os nossos amores. Complementa, Mestre, manipula essa água para que ela possa ser o elixir, o bálsamo, o remédio que vai nos fortalecer a cada dia ao longo de mais uma semana, quando então novamente aqui estaremos reunidos em Teu nome numa nova oportunidade de fluidificação. Nos abençoa, envolve e inspira ao longo de mais uma semana no caminho até nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Bem-vindo, Douglas. Puxa vida, chegou bem no final, mas eu vou postar agora a live todinha, você vai ter a oportunidade de acompanhar as nossas reflexões desde o início. Então, como eu venho falando, se não por acaso o nome de alguém te veio à cabeça ao longo do culto, não deixa de encaminhar o aviãozinho para ela agora, porque pode ser que essas reflexões venham fazer a diferença na noite dessa pessoa. Tá bom?
Um beijo grande, até semana que vem.